Um tema bom, um tema profundo, mas também um tema espinhoso em alguns pontos, mas muito necessário. E o tema hoje é a beleza da igreja e também a crise dentro, da igreja. Não a crise da igreja, a igreja em si mesma, no seu mistério, não entra em crise, Ela é santa na sua identidade. Mas vamos falar primeiro dessa beleza da igreja. Por quê? A grande tentação nossa é, primeiro, nós focarmos a crise na igreja. Por que a primeira tentação? Porque se nós não conhecemos quem é Cristo, o que é a igreja, e nós focamos somente a crise, nós acabamos enveredando por uma tentação de desânimo, por uma tentação de abandono, muitas vezes, de uma vida de oração, por uma tentação de julgamento, de achar que o problema está sempre nos outros e que eu não faço parte dessa crise, que eu estou fora, então eu me excuso e eu sempre acho que o problema é o outro. Então, quando eu vejo o escândalo, eu digo: poxa, como alguém é capaz de fazer isso? A imaturidade, ela é própria para nos fazer, diante do pecado do outro, nos escandalizarmos. Então, geralmente nós temos essa tentação. A gente vê um pecado, seja um pecado de um eclesiástico, de alguém que é um sacerdote, um bispo, um diácono, alguém que tem um cargo na igreja, mesmo que não seja um ministério ordenado, a gente se escandaliza logo. Não só se escandaliza, mas sai propagando esse pecado dessa pessoa. E isso é um sinal de imaturidade enorme. Mas, ao mesmo tempo, existe aquela postura de soberba espiritual. Quando nós caímos também em pecados, às vezes o que toma conta do nosso coração é uma tristeza, não de arrependimento, mas é uma tristeza como se nós não fôssemos capazes de cair. Nós nos surpreendemos com o nosso pecado. Poxa, eu caí nesse pecado. Eu, ou grandioso, ou santo, ou virtuoso, ou que tenho 15, 20 anos de caminhada, ou mais, como é que eu caí numa dessa? Ou aquela postura de indiferença. Ah, é assim mesmo. Sempre teve crise. Não tem problema nenhum. A história da igreja é marcada por muitas crises, é mais um e acabou a história. Então, todas essas posturas, elas são equivocadas, são complicadas. Mas vamos focar, a princípio, sobre a beleza da igreja. Vai falar aqui a Lumen Gentium, que é um dos documentos do Concílio Vaticano II, no número 48, vai dizer o seguinte. Peço perdão porque eu estou um pouco gripado, aliás, bastante gripado, Às vezes outro vai falhar aqui, vai ter uns pigarros, E vai dizer o seguinte: na verdade, a igreja é, por desejo de Deus, o próprio corpo do Senhor. Ele a quis como seu corpo místico, constituído como sacramento universal da salvação da humanidade. Isto é, o meio escolhido por Deus para salvar a todos. Ou seja, aquilo que os santos padres já diziam, que fora da igreja não há salvação, que a gente precisa entender bem isso é um assunto de várias controvérsias polêmicas, entre vários tipos de grupos, mas é reafirmado de uma outra forma também no concílio, que a igreja é sacramento universal da salvação. Não é apenas mais uma denominação, mais um meio, mais um instrumento, não. A igreja
ela de fato é fundada por Jesus, o fundamento dela é Jesus, o fundamento também é Jesus, e Jesus, ele é Deus, isso tem que ficar muito claro. Se você e eu não temos claro que Jesus é Deus, então nós não podemos nem começar uma conversa. Porque se a gente não consegue colocar isso com clareza, que Jesus é Deus, a gente vai colocar todas as denominações, todas as religiões, todas as expressões religiosas no mesmo patamar. E não é assim. Quando o Papa Bento XVI, ainda quando o cardeal escreveu o documento Dominus Iesus, que fala de Jesus como Salvador, como Deus, como Senhor, houve uma grande resistência, como se isso fosse uma novidade. Mas é a igreja reafirmando a sua fé. Mas houve uma grande resistência. Mas a igreja novamente reafirma a sua fé, diante de muitos que querem relativizar. Continuando. O documento fala isso, lá no Lumigêncio, e depois vai falar: ela é o prolongamento da encarnação de Jesus no meio dos homens para formar nele a grande família dos filhos de Deus. A igreja é a trajetória do Cristo através dos séculos. Como dizem, né, os grandes e bons teólogos, aqui já não é o documento, são teólogos que falam sobre a igreja. Aí depois vai falar o Santo Inácio de Antioquia no século, entrando já no século II, no ano 110. Tudo pode ser reduzido na palavra deste grande santo, no seguinte termo: onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Você pode até repetir na sua casa: onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia. Aqui não é porque tem aquela acusação dizendo que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Nem a mãe de Constantino estava viva nesse tempo, nem a avó dele. Aí como é que você vai dizer que foi Constantino que fundou a Igreja Católica? Não tem base teológica, nem histórica, nem cronológica, não tem nenhuma base. Então vamos deixar de falta de lógica, né? E isso seria uma desonestidade intelectual terrível quando nós falamos isso. Então, ter muito cuidado com isso. Quando nós falamos esse tipo de coisa, a gente deve ter muito cuidado para a gente não estar falando sobre coisas que a gente não estudou de forma profunda. A gente deve ter esse cuidado, né? A gente pode ter atenção naquilo que é necessário. Qual é a atenção que a gente tem que ter necessário? Que Cristo é o fundador da igreja e que a gente precisa estar unido à igreja para que a gente mergulhe nesse processo. Tá certo? Aí a gente vai continuar esse bate-papo. Depois da nossa música, a gente vai colocar uma música aqui. Depois a gente coloca o nosso assunto aqui sobre a igreja, sobre outro tema. Estudo bem aprofundado sobre a igreja no catecismo. Por exemplo, ela é um projeto nascido no coração do Pai. Está no número 759, que é o parágrafo do catecismo, aquele amarelinho, que é o catecismo que de forma costumeira se chama o do querido São João Paulo II, né? Mas é só a forma comum de falar. Prefigurado desde a origem do mundo, aqui o parágrafo 760, preparada na antiga aliança, 761, é o parágrafo, instituída por Jesus Cristo, 763 é o parágrafo, manifestada pelo Espírito Santo, 767, e a ser consumada na glória, 769,
Mistério da união dos homens com Deus, 772. Sacramento universal da salvação, 774. Foi aquilo que eu falei, um pouquinho, né? A igreja como sacramento universal da salvação. E comunhão com Jesus, 787. Corpo de Cristo, ainda continua esse mesmo parágrafo. Esposa de Cristo, 796. Templo do Espírito Santo, 797. E povo de Deus, 781. Então são expressões muito profundas e cada uma daria uma formação específica sobre isso, né? E é interessante que quando a gente olha para a igreja, a gente pode, às vezes, confundir, por exemplo, aquilo, por exemplo, quando você escuta Jesus falar, Lucas 10,16, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, rejeitar a autoridade da igreja é também rejeitar a Cristo, é rejeitar o Pai. Hoje o mundo fala geralmente isso. Não, eu digo sim a Cristo, eu tenho Cristo. Mas a igreja eu digo não. Porque a igreja ela é perversa, a igreja é ruim. A igreja matou milhões na Inquisição. A igreja, ela é má. A pessoa não sabe nem o que é a Inquisição, a pessoa não sabe o contexto histórico, a pessoa acusa e coloca rótulos na igreja, mas ela não sabe nada sobre aquilo, apenas repete chavões, né? Santo Agostinho até vai dizer assim, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Isso parece absurdo, né? Quando a gente escuta isso de Santo Agostinho, está no número 119. Porque parece absurdo, porque a gente não conhece. Porque quando a gente entende que a Igreja Católica foi ela que escolheu, inspirada por Deus, e discerniu os livros canônicos, nós vamos entender que é impossível que você aceite a Escritura e você rejeite a Igreja. Como é que você aceita a Escritura, a Bíblia, e você pisa e cospe na igreja fundada por Jesus? É o seguinte exemplo. É como se você, de repente, você estivesse com uma namorada, ou até mesmo com a sua esposa, e você fala assim, eu amo a minha esposa, ela é linda, maravilhosa, é a mulher mais linda do mundo, mais boa, mais virtuosa, e trago todos os presentes para ela. Aí você beija o rosto dela. Só que ao beijar o rosto dela, ao beijá-la na boca, ao acariciá-la no rosto, ao elogiar os olhos dela, você começa a apertar a mão dela, até machucá-la. Você começa a pisar o pé dela. Você começa a pisar bastante, assim. Você começa a pisar até que ela sinta dores fortes. Aí você diz assim, que homem apaixonado é esse? Ele diz que ama a esposa, mas ele só ama a cabeça dela. Ele odeia as pernas, ele odeia os braços, ele odeia as costas e ama a sua cabeça. Eu fiz essa analogia para dizer o seguinte, Cristo é a cabeça da igreja. Como fala São Paulo, ali aos Coríntios, né? Em Coríntios 12 tem essa analogia do corpo de Cristo. E nós somos esse corpo, fazemos parte do corpo místico. Ou seja, é o Cristo total, cabeça e membros. E muitas vezes as pessoas querem Cristo como cabeça da igreja, mas odeiam, rejeitam, repugnam o seu corpo, desprezam a autoridade da igreja. Ficam fixados apenas nos pecados dos filhos da igreja. E até tem uma expressão que é muito equivocada, que dizem assim, né? A igreja é santa e pecadora. Cuidado, a igreja é santa. A igreja é una,
Santa, católica e apostólica. São as marcas da igreja. Ela não é santa, católica, apostólica e pecadora. Não tem essa quinta marca da igreja. As marcas da igreja são: ela é católica, ela é santa, ela é una e ela é apostólica. Isso faz parte da identidade da igreja. Não faz parte da identidade da igreja ser pecadora. Então não sai por aí dizendo que a igreja é santa e pecadora. Isso é um erro grotesco, tá certo? Às vezes a gente sai repetindo isso. E alguns vão dizer: não, mas é porque eu sou santo e pecador. E minha igreja também é. Aí sai cantando, né? E com todo o respeito que eu tenho ao reverendo que canta isso, que eu gosto muito de outras músicas dele, não de todas, porque tem umas também bem complexas, né? Mas não é por aí que a gente vai dizer que ama a igreja, mas também ela é pecadora, ela erra, ela faz muita coisa errada, mas é assim mesmo. Cuidado com isso. Vamos continuar aqui um pouquinho. Diante desse mistério que é a Santa Igreja, tem os filhos da igreja que eu falei que às vezes erram, às vezes não, bastante, né? Só que a gente olha para a história da igreja e não tem só a gente não pode olhar somente para Judas, porque às vezes a gente quer contar a história da igreja através de Judas Iscariotes. Quando a gente olha para os apóstolos, tem 11 apóstolos ali fiéis. E às vezes a gente quer contar a história da igreja a partir do Judas infiel. Isso é um perigo grotesco. Focar a crise é contar a história da igreja apenas olhando para Judas. Porém, também tem a história de Judas. Também não podemos negar e fechar os olhos. Existe sim os traidores. E muitas vezes nós somos esses traidores. Quando nós pecamos mortalmente, quando nós não rezamos como devemos, quando nós não nos penitenciamos, quando nós falamos mal dos outros, quando nós não crescemos na graça, nós nos tornamos também esses Judas. Quando nós não seguimos a doutrina, seguimos a nossa cabeça doida, bagunçada. E, Osés, quando nós vemos esses equívocos, esses erros, nós podemos fazer alguma coisa como leigos? Sim ou não? O Código de Direito Canônico vai falar o seguinte para nós, né? Que os fiéis têm o direito de manifestar aos pastores da igreja as próprias necessidades, principalmente espirituais, e os próprios anseios. Aí vai falar assim, o número 212 no Código de Direito Canônico. De acordo com a ciência, ou seja, o leigo tem que ter conhecimento. Ele não deve ser um bobão que assistiu um vídeo, ou ouviu alguém falar assim no meio do caminho, ou ele leu um parágrafo de um trecho, ouviu uma coisa no Google e sai repetindo um monte de coisa. Eu não posso ser um bobão que sai assim orgulhoso, soberbo e achando que eu sou mais santo que todo mundo. Uma soberba espiritual tremenda, né? E arrogante. Não é por aí. De acordo com a ciência, a competência, ou seja, me compete fazer isso, e o prestígio de que gozam, ou seja, eu vou corrigir, eu vou conversar, eu vou exigir algo, eu vou humildemente pedir instrução, mas eu tenho prestígio, eu sou uma pessoa que vive uma vida devassa, imoral, nem piso na igreja, eu sou apenas alguém que só vive assistindo vídeo no YouTube, sou apenas uma pessoa que é um crítico ferrenho, mas que não saio do sofá e só vivo na internet. Eu tenho que ver isso. Eu tenho uma vida em Deus, uma vida de igreja, eu me insiro numa vida interior e numa vida também eclesial, uma vida de igreja de fato, ou não? E a minha vida moral, como é que está? Eu procuro viver os mandamentos? A minha vida pública, como é que está? Eu ando devendo a todo mundo sabe que eu ando devendo, eu vivo ali uma vida promíscua, eu vivo junto, eu vivo com pecados públicos, e mesmo assim eu quero corrigir,
eu me coloco como o dono da verdade, o mais santo entre os santos, mas enquanto a minha vida é uma desgraça aos olhos de todo mundo, que prestígio é esse? Tenho o direito, vou ler de novo, de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozo, tenho o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Dê a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Vou repetir aqui. Eles